Você já ouviu falar no fantasma de Teresa Bicuda? Salve, galera! Grande abraço para todos vocês. Estejam me assistindo onde estejam. Peço para que se inscrevam, me sigam, deixe o like, compartilha com quem você sabe que gosta de assuntos dessa temática, né? E enfim. E claro, comenta, por favor. Conheci esse caso? Esse caso tem certa fama, né? Esse de hoje em específico já é um caso famoso, né? Mas enfim, deixa aí nos comentários, quero ouvir sua opinião, pô. Vamos lá. Fantasma de Teresa Bicuda. Cara, aqui, quem acompanha aí o canal Vídeo, Informações, Artes e Entretenimento no YouTube, já deve ter visto lá no canal o vídeo do Fantasma do Decapitado, que é um caso que acontece em Porto Velho, São Gonçalo, né? E, bom, se eu não me engano, tanto vídeo, né, que a gente faz, se eu não me engano, depois desse vídeo do Fantasma do Decapitado, esse está sendo o segundo vídeo de fantasma aqui no canal, nos vídeos que tem esse ritmo, né? Essa pegada, né? De casos sobrenaturais, de casos bizarros, né? Casos macabros, enfim. E eles têm aí algumas similaridades, como a questão da crueldade em si, né? Não estou falando necessariamente de uma crueldade pessoal, né? Mas assim, de crueldade, né? Um é morto cruelmente, enquanto a outra fazia crueldade, né? Mas e a questão da aparição, né? O Fantasma do Decapitado parece ter sido relatado uma vez só, né? Se vocês forem lá assistir o vídeo, procura lá o vídeo e assiste. Já a Teresa Bicuda é um pouco diferente. Vamos ver? Você já ouviu falar no fantasma de Teresa Bicuda? Pois trata-se de um fantasma, de uma mulher terrível e cruel, que quando aparece berrando, em Jaraguá, em Goiás. Teresa, já em vida, trazia um comportamento muito cruel, trazendo perturbação para todos os moradores dos arredores de sua casa em Jaraguá, no Laguinho de Santana. Teresa era cruel com sua própria mãe, agredindo e humilhando, até que um dia chegou a um caso extremo. Colocou freios de cavalo na boca da sua própria mãe e saiu montando ela na cidade, berrando xingamentos e insultos. E antes de morrer, sua mãe a excomungou. Tempos depois da morte da mãe de Teresa Bicuda, ela própria enlouqueceu. Bebia e vivia bêbada, ainda causando transtorno e perturbando os arredores de sua casa. Até que um dia também morreu. E após sua morte, Teresa, que vivia perturbada, se tornou um terrível fantasma. As aparições de Teresa Bicuda após sua morte sempre traziam os mesmos relatos. Teresa aparecia berrando, xingando, fazendo os mesmos escândalos e perturbações que fazia em vida,
nas noites em que aparecia. Até que uma atitude teve que ser tomada para ver se as aparições de Teresa cessavam. Os homens mais corajosos foram chamados para desenterrar o corpo de Teresa e enterrarem na capelinha do Rosário. E ao contrário do que se achavam que iria cessar, voltou-se com muito mais ódio. Até que eles tomam mais uma vez a decisão de remover o corpo de Teresa daquele lugar, fazendo com que ela fosse enterrada em um lugar mais destacado, mais isolado, num córrego, onde que dizem que desde aquela época é um lugar amaldiçoado e assombrado, pois até hoje dizem que o fantasma de Teresa Bicuda aparece naquele lugar. Também dizem que nenhuma planta nasce naquele lugar, exceto um pé de caju. E aquele lugar passou a ser conhecido como Córrego de Teresa Bicuda. Alguns até hoje dizem que as aparições dela continuam, mas somente naquele lugar, no Córrego de Teresa Bicuda. E você? No que acredita?